Olá, alunos do nono ano. Como vão vocês? Tudo bem? Beleza, espero que sim, né? Bom, hoje nós voltamos aqui com mais uma videoaula para aprender algo, assim, de suma importância no currículo do nono ano, né? Trata-se de equação do segundo grau. É claro que para todo mundo que você pergunta, que sai do nono ano, o que você se lembra de matemática no nono ano? É claro que a pessoa, com certeza, em algum momento vai falar a equação do segundo grau. É um assunto importante e que vocês vão utilizar, né? Como ferramenta, não só em matemática, mas também em outras disciplinas, no colegial também, né? No primeiro, no segundo, na terceira série do ensino médio. Então vamos lá para a aula de hoje. Começamos aqui com a definição de equação do segundo grau. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para vocês verem a minha lousa aqui. Aí, beleza. Agora sim. Equação polinomial do segundo grau, ou equação quadrática, então, é toda equação que tem esse formato aqui, ó. Essa daqui. Como é que é? Tem um número A que multiplica o x ao quadrado, um número B que multiplica o x, mais um número C, que não tem letra, né? É sozinho, chamado de termo independente, igual a zero. Às vezes essa equação não está desta forma. Às vezes as letras, os números estão do outro lado, está misturado, está no segundo membro. O que a gente tem que fazer? Recolhe tudo, passa tudo para o primeiro membro, deixa igual a zero. Esse é o formato, né? A forma geral de uma equação do segundo grau. Onde eu estava dizendo para vocês que o A, o B e o C são números, ok? São números reais. Quando eu digo que são números reais, quer dizer que podem ser positivos, negativos, fração, raiz, inclusive números irracionais, né? Que nós já estudamos. Pode ser qualquer tipo de número. E outra observaçãozinha é que, importante, o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o número A, ele vem acompanhando aqui, né, vem multiplicando a incógnita x, a variável x, no seu segundo grau, com o expoente ao quadrado, não é isso? É justamente esse expoente que dá o grau da equação. A equação é chamada do segundo grau por causa justamente desse x ao quadrado. Então, se acontecesse do A valer zero, quando zero multiplicando qualquer coisa, daria zero. Essa parte do x ao quadrado não existiria mais, sumiria, né? Então, não teria mais equação do segundo grau. Quer dizer, para ser equação do segundo grau, o A não pode ser zero. Está aqui justificando essa observaçãozinha. Bom, vamos começar aqui identificando, então, os coeficientes, né? O A, o B e o C, os coeficientes da equação do segundo grau. Muito fácil. Atenção. 2x² mais 5x menos 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Sim. Tem um número junto com x², tem um número com x, tem um número sozinho igual a zero. Então, nós vamos identificar quem é o coeficiente A. Lembrando que o coeficiente A sempre é aquele que está com o x². Então, o A está valendo 2. O coeficiente B sempre é aquele que vem com o x. No caso aqui é o 5. Positivo, ok, sem problema. Pega com sinal em tudo, hein, gente? No coeficiente C, que é aquele termo independente, não tem letra, né, acompanhando, então é o menos 3, com sinal e tudo aqui. Pronto. A vale 2, B vale 5, C vale menos 3. Muito fácil. No exemplo 2, x² menos 10x mais 7 igual a zero. Então, visivelmente, o A, o número que acompanha o x², né? X² está sem número. E quando isso acontece, o número é o 1. 1x², que dispensa a gente colocar, né? A gente pode deixar o 1 ou tirar, que é a mesma coisa, é 1x², ou seja, x². Então, o A está valendo 1.
O B, que é o número que vem junto com o x, está valendo menos 10. E o C, o coeficiente do termo independente, mais 7. Tá aí, então. Essas duas primeiras equações que nós acabamos de ver, elas possuem o termo A, o termo B e o termo C, né? As duas. Então, essas duas aqui são chamadas, né? Recebem a classificação, né? São classificadas como equações do segundo grau completas. Elas são completas porque possuem os três coeficientes, o A, o B e o C. Bom, já as duas que eu vou apresentar agora, isso não acontece, né? Por exemplo, a terceira menos x quadrado mais 8x igual a zero. O número que vem com x quadrado, no caso aqui é negativo e não tem o número. Bom, quanto a não ter o número, isso é tranquilo, né? Mas tem o x quadrado? Tem. Então o número é 1, né? 1 com sinal negativo, ou seja, menos 1. A letra B, o coeficiente B é quem vem com o x, 8, positivo. E o coeficiente C é aquele que não tem letra acompanhando. Vocês viram que aqui acabou, não tem coeficiente C. Então, o coeficiente C é igual a 0. Não tem, né? É nulo. Não tem coeficiente C essa terceira equação. Pode acontecer, né? E um exemplo de outro tipo de equação nós temos aqui na 4. Meio de x quadrado menos 11 igual a 0. O coeficiente A vale meio, está aqui, acompanhando o x ao quadrado. Pode ser uma fração, né? Pode ser, inclusive, qualquer número real, hein? O coeficiente B é aquele que vem acompanhando o x, que agora não tem, né? Tem o do x quadrado, o x não tem. Então, o coeficiente B, nesse caso, está valendo 0. E o coeficiente C, o termo independente de letra, menos 11, está aqui, então, o coeficiente C. Esses dois tipos de equações do segundo grau, que nós acabamos de ver, quando o C vale 0 ou quando o B vale 0, são chamadas de equações do segundo grau incompletas. Ou falta o termo B, ou falta o termo C. Ok? Então, hoje, para iniciar, nós vamos aprender como se resolve esses tipos de equações incompletas. Essas equaçõezinhas incompletas que sempre tem algum dos termos, ou B ou C, valendo 0. Lembrando que o A nunca pode ser 0 para ser uma equação do segundo grau. Ok? Vamos para a próxima tela aqui. Então tá lá. Resoluções de equações incompletas do segundo grau. Então, hoje nós vamos ver apenas a resolução das incompletas. Existem dois casos de equações incompletas. O primeiro caso, onde B está valendo 0, a equaçãozinha fica só ax quadrado mais c igual a 0. Então, está aqui dois exemplos, dois não, três, tem mais um embaixo aqui, desse tipo específico de equação. Então, fique ligado para ver, fique bem atento, né? Para ver qual é o termo que você tem, o coeficiente que você tem e o coeficiente que você não tem, para saber a forma de resolver correta da equação. Então tem esse tipo de equação, esse caso, né? Esse tipo de equação vai aparecer o x quadrado e número, não aparece o x, correto? Então o que a gente faz? Nós usamos isolar o x quadrado. Assim como se resolve uma equação do primeiro grau, nós vamos resolver essa aqui também. Deixo aqui o x quadrado, vou deixar isolado, quer dizer, sozinho no primeiro membro da equação, e o menos 25 eu vou passar ele para o segundo membro. Lá no segundo membro tinha 0, né? 0 não conta nada, menos 25 eu passo para lá, fica mais 25. E aí? E aí a pergunta é, que número que é elevado ao quadrado, né? X é um número desconhecido, que número que é elevado ao quadrado que é igual a 25? Existem duas respostas para essa pergunta, não apenas uma, né? O número que é elevado ao quadrado é 25, se a gente fizer a operação inversa da potência, nós vamos encontrar, né? A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, toda vez que chega nesse ponto aqui, onde tem o x ao quadrado, para eliminar esse quadrado aqui, quer dizer,
do lado direito a gente vai tirar a raiz quadrada. E mais um pequeno detalhe, devemos adicionar aqui no começo os sinaizinhos de mais e de menos. É como eu disse, qual é o número que é ao quadrado da 25? Existem dois. O primeiro deles é o 5, 5 ao quadrado dá 25. E se a gente colocar também o menos 5 elevado ao quadrado, também vai dar 25 positivo. Porque todo número, seja ele positivo ou negativo, quando é elevado ao quadrado, dá resultado positivo. Por isso que eu tenho que admitir as duas hipóteses sempre, ok? Sempre esse tipo de resolução de equação incompleta vai aparecer aqui antes da raiz quadrada o sinalzinho de mais ou menos. Porque valem as duas respostas, na verdade. E essas respostas aqui, nesse caso, são raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu vou colocar o conjunto solução, menos 5,5. Esse tipo de equação do segundo grau incompleta sempre vai ser o mesmo número, só que com sinais opostos? É isso mesmo, sempre, tá? Esse número pode ser um número inteiro, pode ser um número fracionário, uma fração, pode ser uma raiz, né? Em várias ocasiões, mas sempre vão ser números opostos. Essa é a dica. No segundo exemplo aqui do lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Por enquanto, vou deixar o 9x² desse lado, o menos 4, levando ele para o segundo membro, vai ficar positivo. E aí, antes de tirar a raiz quadrada, tem esse 9 multiplicando, né? O 9 está multiplicando o x², quer dizer que eu devo passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 4 nonos. Uma fração. Não se preocupe, tá? O próximo passo é tirar a raiz quadrada, né? Eliminar esse quadrado do x, colocar o mais ou menos, tirar a raiz quadrada de 4 nonos. Tá exato, né? A fração também tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Né? Porque 3 vezes 3 é 9. Bom, tá aí então. Mais 2 terços e menos 2 terços. Vai lá, coloca o conjunto solução. 2 terços positivos, menos 2 terços. A ordem aqui dentro do conjunto solução não tem problema de misturar, tá? E um terceiro caso aqui, para a gente ficar bem esperto com isso, faremos a mesma coisa, mantenho o x² aqui, 36 eu passo para lá, só que no momento que eu passar, ele tem que trocar o sinal, né? Inverter o sinal. Aqui estava mais 36, vamos ficar com menos 36. A partir do momento que eu vou tirar a raiz quadrada agora, de menos 36, qual seria a raiz quadrada de menos 36? Não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Não existe nenhum número ao quadrado que dê menos 36. Todo número ao quadrado pode dar 36, né? No caso do 6, no caso do menos 6, pode dar 36 positivo. Agora, menos 36, né? Pelo menos não existe um número real que satisfaça essa raiz quadrada aqui de número negativo. Então, não existe solução, né? Não existe o valor de x pertencente aos reais. Então, nesse caso, como não existe, né? Sempre que você for tirar a raiz quadrada de um número negativo, não existe, e a solução nesse caso é conjunto vazio. Fique esperto com esse caso, hein? Raiz quadrada de número negativo, a solução será conjunto vazio. Ok? Esse foi o primeiro caso, então, de equação incompleta. Vamos para o segundo caso, para terminar a aula de hoje. Tá aí. O segundo caso é quando o coeficiente C vale zero. Então, agora vai aparecer para a gente uma equaçãozinha incompleta desse jeito aqui, ó. Ax² mais bx igual a zero. Pula o C, né? Não tem o coeficiente C. Então, vai aparecer x² e x. x² e x, ok? A técnica que nós vamos usar agora é uma técnica de fatoração, que a gente aprende lá no 8º ano. Lá em meados do 8º ano, vocês devem ter aprendido a técnica de fatoração do fator comum. Fatorar uma expressão algébrica, uma equação, no caso, é colocá-la em forma de produto.
Isso vai ser essencial para que a gente consiga resolvê-la de maneira rápida, fácil. Colocar uma equação na forma de um produto, muito simples. Vamos usar o fator comum. O fator comum é aquele método de fatoração que manda você colocar em evidência, quer dizer, aqui fora, o que tem de repetido nos dois termos da equação. Então, aqui tem x² e aqui tem x. A letra é a mesma, a letra se repetiu. Então, nós temos o x, que é o fator comum. Ele fica aqui fora. Aí eu abro um parêntese, e dentro desse parêntese vai ficar tudo aquilo que não estava em comum. Tá? Lembrando que x² é a mesma coisa que x vezes x. Então, um desses x é o repetido que a gente colocou aqui fora. O outro x vai aqui dentro. Para que dê x², é importante que tenha um x do lado de fora, outro x do lado de dentro. Porque x vezes x, x², certo? Continua com o mesmo sinal de menos. O x que esse fator menos 5x tinha, o x já está lá fora no fator comum, tá? O que sobra, então, para a gente colocar aqui dentro? O 5. O 5 vem aqui dentro, fecha o parêntese e coloca igual a zero. Então, desta forma, nós temos um produto, o produto do x por um parêntese, né? E esse produto dá zero. Esse produto dá zero. Agora, quando que eu tenho um produto e esse produto é zero, o que pode acontecer? Imagina você multiplicando dois números e o resultado dá zero. Das duas, uma. Ou o primeiro número é zero, o primeiro número que nós temos aqui é o x, então, ou então x é igual a zero, e uma das respostas da equação vai ser essa daí, não tem mais nada para fazer. Ou então o conteúdo do parêntese vai ser igual a zero. X menos 5 é igual a zero. Uma das duas coisas aqui tem que ser zero, né? Porque o resultado multiplicando dá zero, então um deles tem que ser o zero. Ou o x menos 5. Né? Lembrando que x menos 5 é o mesmo valor de x tirando 5, né? 5 unidades a menos. Bom, aqui x igual a zero está pronto. E x menos 5 igual a zero é só passar o 5 para lá, deixando o x sozinho. O menos 5 passa no segundo membro, fica igual a 5. Então, aqui nós temos os dois números, 0 e 5, né, que são a solução, que são a raiz, né, que são as raízes dessa equação do segundo grau. Vou colocar o conjunto solução aqui. A ordem entre eles não importa, ok? Posso colocar o 0 primeiro, ou pode colocar o 5 primeiro, tanto faz. Desde que coloquemos os dois. Importante colocar as duas raízes, ok? Só consertar esse 5 aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Pronto. Bom, o segundo exemplo, a gente pode ver que pelos números, né, aqui é 3, aqui é 10, não tem nada em comum. Continua em comum o x² com x. Né? A incógnita variável x está presente nos dois termos, então ela é o nosso fator comum. Vai o x lá fora. Tudo aquilo que eu não coloquei lá fora tem que vir aqui dentro. Então vai aqui dentro, para começar, o 3, o outro x do x², porque um deles já está lá fora, o outro tem que vir aqui dentro. Sinal de mais. E o 10, que estava junto com o x, esse x já está lá fora, o 10 vem aqui dentro. Pronto, tudo isso igual a zero. Igual a gente fez no primeiro exemplo, né? Ou o x vai ser zero, ou o conteúdo do parêntese, que é 3x mais 10, é igual a zero. E aí a gente resolve, a parte do x igual a zero está pronta, só falta resolver a parte do 3x mais 10 igual a zero, isolar o x, né? Que é uma equaçãozinha do primeiro grau. Quando eu utilizo essa técnica de fatoração, que é o fator comum, eu transformo uma equação do segundo grau, na verdade, eu transformo ela em duas equações pequenas do primeiro grau. Tá? Uma é o x igual a zero, a outra é 3x mais 10 igual a zero. Para resolver essa daqui, a gente vai passar o 10 para o outro lado, fica negativo, e o 3 que está multiplicando passa dividindo.
Então, vai ficar menos 10 terços. Menos 10 dividido por 3. E tá aí, então, os dois resultados. Vou colocar aqui no conjunto solução. Solução 0 e menos 10 terços. Gente, o que eu tinha para mostrar, por enquanto, é isso daí, tá? Façam as atividades de equações incompletas, então, que eu estou deixando para vocês. E na semana que vem, eu vou ensinar as equações, resolver, né? As equações completas do segundo grau. Vou ensinar a fórmula tão falada, né? Fórmula de Bhaskara. Que será isso? Não percam na próxima semana. Falou, então? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.